Então, falando na chuva, falando no apagão, né? Uma tragédia, deixou um monte de gente sem luz, a gente lamenta, se solidariza com as pessoas, mas somos analistas políticos, a gente tem que ter frieza para falar disso, para poder trazer a melhor informação para as pessoas. Essa pesquisa era muito aguardada para ver se o apagão ia ter algum efeito nas intenções de voto e se ia permitir ao Boulos iniciar uma trajetória de aumento nas intenções de voto que permitisse a ele uma virada. Na sua avaliação, o apagão ainda pode ter algum efeito? Parece que não teve, ainda vai ter. Qual que é a sua análise sobre esse fato? Eu acho que tem algum efeito, Raquel, não é tão grande quanto talvez se imaginasse no começo, com milhões de pessoas no escuro durante 48, 72 horas, mas algum efeito tem, mas o efeito é só negativo para o Ricardo Nunes e não é positivo para o Boulos. Esse é o grande problema do Boulos, porque se um tivesse transferindo votos para o outro, automaticamente, aí contaria dobrado e você teria ainda mais tempo, né? Com 2 semanas, teoricamente, você teria tempo de aproximar e chegar na reta final ali, energizado, etc., sem trocadilho. Mas, como não está transferindo, está parando no branco e nulo, o que o cenário se a eleição fosse hoje seria uma taxa de abstenção grande, bem grande, acima de 30%, talvez, como em 2020 foi essa taxa, é, justamente por causa desse eleitorado de direita, esse eleitorado do Marçal, que se desiludiu e nem foi votar, entendeu? Isso deve afetar a taxa do Nunes, mas não ajuda o Boulos, que não vai para ele, quer dizer, é um não voto, não é um voto a favor dele. E nem é tão negativo quanto se imaginava, porque a gente vê as imagens, a gente vê o tamanho do problema, tanta gente sem luz, árvore caída. É quase como se o paulistano tivesse se acostumado. Eu confesso que às vezes é um pouco difícil de entender, né? Vamos ver, assim, pode ser que caia mais. Essa oscilação aí, a gente está vendo um primeiro momento. O Datafolha já tinha encontrado um número maior que os institutos na semana passada. Acho que tem que acompanhar na próxima semana e ver como é que vai ser a evolução. Às vezes tem um efeito cumulativo também, né? Demora para cair a ficha, demora para o cara transformar, fazer a ligação entre o problema que ele está enfrentando e culpabilizar o prefeito, porque também a tática do Nunes foi boa, né? Ele distribuiu culpas para todo mundo, não é problema meu, não tem nada a ver com isso, a culpa é da Enel, a culpa é do governo federal, a culpa é sei lá de quem, só não é do Tarcísio nem minha. Isso também tem que dar um mérito a ele conseguiu criar uma boa cortina de fumaça. Aquele debate, você saía do debate sem entender de quem era a culpa. O eleitor comum saía dali dizendo: caramba, de quem é a culpa disso? Porque ficaram os dois no jogo de empurra, jogo de empurra, jogo de empurra. Mas é que é E fugiu dos difícil próximos mesmo, justamente né? porque já não perdi aquele, não vou perder os próximos. Mas é porque o setor elétrico ele é um setor complicado, as competências são complicadas, aí você entra no manejo de árvores, são temas todos muito difíceis. E Toledo, para a gente fechar e a gente conseguir te liberar, e a pecha de Fujão? Né? Hoje a gente teve o debate UOL Folha Rede TV, o prefeito cancelou em cima da hora, deu uma justificativa de que teve uma reunião de emergência, que o Tarcísio o chamou, né? O Boulos ficou lá carimbando nele um apelido de, enfim, bastante pejorativo de o tio Paulo, né? Do Tarcísio, tá colando, tentando colar nele essa imagem de que ele tá ali como apenas um boneco do governador de São Paulo. O prefeito segue nessa estratégia de como está na liderança, não comparecer aos debates, não se apresentar para o escrutínio público. Será que vai tirar voto dele? Eu acho que pode tirar eleitor da urna. Pode ter gente que vai deixar de votar porque fala, pô, não vou votar nesse cara, já era fraco, agora ainda é fujão, covarde, eu não vou, né? Mas dificilmente eu vejo esse cara votando no Boulos, né? E seja por causa da rejeição, seja porque ideologicamente estão muito distantes, muito separados, né? Então,
O cenário, eu acho que São Pedro colabora, a incompetência das autoridades, empurrar a culpa para os outros, tudo isso pode atrapalhar o Nunes, pode fazer ele chegar mais baixo do que a gente está vendo hoje, mas até o momento não há nenhum indício de que isso beneficia o Boulos, que precisa acontecer esses dois movimentos, precisa prejudicar um e precisa ajudar o outro. Por enquanto, há algum indício de que está prejudicando um, mas nenhum indício que está ajudando o outro. Tá, é desanimando as pessoas e aumentando a que não está abstenção. passando o voto do Nunes para o Boulos. Por que a rejeição do Boulos é alta, muito alta e maior do que foi na eleição passada em 2020? Não era essa a rejeição do Boulos. O que aconteceu de lá para cá, desses 4 Eu acho que essa campanha a gente tem que... O Nunes tem que agradecer muito ao Marçal, porque o primeiro turno inteiro ele não virou vidraça, que era o que deveria ter acontecido, né? Seria o natural que acontecesse, oposição e governo. Não se falou disso, falou-se só das barbaridades que o Marçal cometeu. Com isso, ele ficou preservado e a rejeição dele não subiu. Com a rejeição dele, subiu, mas subiu do nada para o pouco, né? Então, foi irrelevante esse movimento. Então, eu acho que o fator Marçal foi um fator, aquele agente provocador que muda o foco da atenção e acaba ajudando o candidato favorito. E que focalizou no Boulos, né? E exatamente, que tentou ficar pregando as piores coisas possíveis na imagem do Boulos. De alguma maneira, é aquela coisa, falem mal, mas falem de mim, mas se só falam mal, não vai bem assim, né? O Maluf também tinha uma alta taxa de rejeição que às vezes impediu que ele se elegesse, né? Agora, além de tudo, Ricardo, tem um problema, né? Se você pega a conta do que o Kassab fez, inclusive em entrevista, se eu não me engano, para o UOL mesmo, a esquerda teve 25% dos votos no Brasil na seleção municipal, não chegou a 30%, talvez. O país deu uma guinada para a direita, né? Ou para o centro, se você quiser ser benevolente. E eu acho que isso se reflete também na maneira como grande parte do eleitorado enxerga o Boulos também, que é um símbolo da esquerda, né? A principal liderança na esquerda nessas eleições. E a postura que ele está tendo nesse segundo turno, Toledo? Porque teve uma mudança. No primeiro turno ele estava falando muito de proposta, ele ficava, apesar dos ataques do Marçal, tentando mais se preservar. Nesse segundo turno, como ele está atrás do Ricardo Nunes, ele partiu muito para cima do Ricardo Nunes, até fisicamente, no debate da Band, né? Provocou aquele episódio do tapinha nas costas, do abraço. Ele está muito sensível às críticas, ele está muito sensível ao contraditório. No nosso debate a gente viu ali, a gente questionou ele sobre a responsabilidade do governo federal. No caso da Enel, ele foi bastante reticente, jogou a culpa na imprensa. Essa postura dele também não acaba colaborando para uma rejeição alta? Pode eventualmente ajudar a desgastar a imagem do Ricardo Nunes, mas a julgar pelos números frios, não está ajudando a construir a imagem dele. Eu tenho uma teoria absolutamente que não é científica, não é embasada em nenhum paper, não tenho nenhuma estatística para me dar razão, mas eu tenho a impressão de que candidato que não sorri nunca tem mais dificuldade para angariar votos do que quem sorri. Eu uso o Lula como parâmetro, né? Ele está te contando que sua mãe morreu, mas ele vai dar um jeito de fazer aquilo com o mínimo de graça. Você pode chorar e dar uma risada ao mesmo tempo. Eu acho que o Boulos ele é muito sério. Ele sempre está com o senho muito franzido, né? Ele passa uma imagem de seriedade, mas não passa, talvez, a empatia que fosse necessária para transformar votos do Pablo Marçal, de quem quer que seja, em votos dele. O Boulos é muito parecido com o Lula no início. Muito. Tem razão. José Roberto de Toledo, a gente Eu agradece. me lembrei de uma história. Eu queria fazer uma pergunta ao Toledo muito importante. Deixa eu só... Fica à vontade. É que eu só estou querendo liberar ele, que eu sei que ele já está com hora extra aqui. É Grenal ou é cor-de-rosa? É cor-de-rosa. É cor-de-rosa. Era Grenar. Não, é para combinar com o... Peraí, Thales, deixa eu te contar uma história que eu estava junto, sou testemunha, que é em cima do que você falou. No começo,
da primeira campanha do Lula em 89, né? Ele estava sempre com a cara amarrada, a cara feia e tal. E quando o pessoal ia tirar foto, ele ficava lá. Falei, pô, Lula, por que você tem que ficar sempre de cara amarrada desse jeito aí e tal? Você não pode dar um sorriso? "Ah, eu vou dar um sorriso por quê? Qual é o motivo? Qual é a graça? Falei, porra, porque. Aí, sabe o que eu fazia para provocar um sorriso? Falei, pô, faz cara de inteligente, então. Aí ele dava risada e o cara fazia foto. Gente, não, Alguém precisa falar para usar a mesma técnica com o Boulos. gente, não tem preço. Assim, histórias de Ricardo Couto aqui, essas memórias da política.